Daniel capítulo 11, só mais um capítulo e a gente vai terminar mais um livro, mas confesso que agora desde aqui do capítulo 10 ele foi ficando meio complicado, né? E na verdade são muitas profecias que já foram cumpridas, profecias que foram parcialmente cumpridas e que ainda não. Existem muitas teses, na verdade, teológicas dessas profecias e o tom que a gente foi tendo, na verdade, nesse estudo de Daniel foi uma narrativa e foi mais aplicação, a gente tentando trazer. E de uma certa maneira eu não queria perder isso, apesar de que no capítulo anterior a gente já falou bastante sobre um pouco mais histórico, né? E algumas coisas até muito levemente, assim, teológicas. Levemente, porque eu também não tenho muito conhecimento. Então, no capítulo 11, eu vou tentar a gente manter a nossa narrativa de aplicação, mas não tem como, a gente vai ter que acabar falando sobre alguma coisa histórica aqui também. Mas eu não queria me prender, na verdade, muito nisso, porque às vezes pode dar muita abertura a outras coisas que, na verdade, a Bíblia não diz claramente. Mas vamos lá, começar aqui o nosso capítulo 11 de Daniel. A gente já sabe que Deus já conhecia a história e sempre soube, né, antes mesmo das histórias acontecerem. Mas eu preciso dizer que esse capítulo realmente é diferente, porque aqui muita gente entra numa parte muito intensa desse livro. Porque aqui a gente vai se deparar com muitas guerras, reis, traições, impérios. Quase derrubei meu computador. E conflitos políticos, e vai falar também das perseguições. Então talvez esse estudo ele não fique assim tão cheio de aplicações emocionais como nos anteriores, mas como eu disse, eu vou tentar o máximo para que a gente continue a mesma narrativa. Mas a razão é porque o capítulo realmente ele é mais histórico e mais profético. E Daniel 11, ele é um dos capítulos até então que mais provam que Deus nunca perdeu o controle da história. Bom, capítulo 11 começa com o mensageiro celestial e ele continua falando com Daniel depois da visão do capítulo 10. E algo impressionante acontece aqui. Daniel 11, ele contém uma quantidade enorme de detalhes históricos associados a vários acontecimentos que aconteceram depois, muito tempo depois. Muitos estudiosos falam, por sinal, que existem mais ou menos, na verdade, 135 profecias ligadas aqui a Daniel e a eventos posteriores que foram completamente cumpridas. Isso é muito impressionante, porque Daniel estava vendo tudo isso, na verdade, séculos antes de acontecer, né? Então, realmente é muito impressionante. E os reis aqui continuam indo e vindo na época de Daniel. O capítulo ele começa falando da Pérsia, depois aparece um rei super poderoso, e a maioria dos estudiosos entendem que aqui existe uma forte conexão com o famoso Alexandre o Grande, ou Alexander the Great, como a gente chama em inglês. Porque o texto ele vai falar de um crescimento rápido, de um grande domínio, um reino super forte, e depois então uma divisão. E o que é interessante é que o número 4 aparece de novo, a gente viu muito esse número aqui nesse livro, como já tinha aparecido na estátua, nos animais, nos chifres, porque, na verdade, depois da morte de Alexandre, o império ele foi dividido em grandes reinos. E isso mostra Deus revelando, na verdade, os movimentos da história antes mesmo deles acontecerem. Mas o que mais me chamou a atenção é que os homens achavam que eles estavam construindo impérios que seriam eternos, enquanto Deus já estava dizendo, isso vai passar, isso também vai passar. Nesse capítulo a gente ouviu falar bastante sobre o norte e o sul, né? Então o capítulo ele começa a entrar em guerras constantes entre esses reinos, acontecem esses conflitos, acontecem alianças, traições, e a interpretação histórica mais comum se entende que o governo do norte, ou reino do norte, seria um reino seleucida, que seria o reino da Síria. E o reino do sul entende-se que seria o Egito. Então, esses reinos que surgiram depois da divisão grega, e Israel ficava bem no meio disso tudo. Então imagina, é um povo pequeno, né, preso a grandes impérios, brigando por poder. E às vezes a vida também pode parecer dessa maneira. Às vezes problema de um lado, pressão do outro, e nós estamos bem no meio ali daquele fogo cruzado. E a gente fica no meio tentando permanecer firme, né? E esse capítulo ele fala muito também de casamentos políticos, sobre manipulação, fala desses casamentos políticos, até mesmo quando casamentos foram usados como uma estratégia política mesmo, formando ali uma aliança falsa, interesses escondidos, né? Uma manipulação até ali por trás desses interesses. E a Bíblia é muito realista sobre o coração humano, porque ela nos ensina que o poder sem Deus, ela continua e vai continuar sempre produzindo orgulho, controle e destruição. E aí os séculos se passam, mas o coração do homem continua precisando de Deus. Então, mais pra frente a gente vê um líder cruel, né, que começa a surgir, e mais pra frente aparece um rei extremamente arrogante e violento. E muitos teólogos, estudiosos associam essa parte com uma pessoa que se chama Antíocos IV Epífanes.
E acho que eu peguei o nome em inglês aqui. Bom, essa pessoa era um dos perseguidores mais cruéis do povo judeu. E aqui o capítulo começa a ficar ainda mais pesado, porque ele não ataca só as pessoas, ele começa a se levantar contra aquilo que era santo, contra a Santa Aliança. E o texto fala exatamente sobre alguém se voltar contra essa Santa Aliança. Isso envolvendo, então, uma oposição ao povo de Deus, a adoração e a aliança que o Senhor tinha estabelecido. Ou seja, não era só um levante político, tinha também um confronto espiritual envolvido. E aí então começam os debates, porque muitos estudiosos entendem que essa parte continua falando apenas de acontecimentos históricos daquele tempo. Mas outros estudiosos acreditam que mais para o final do capítulo, a profecia começa também a apontar para eventos futuros, que a gente pode ver algumas coisas muito semelhantes em Apocalipse, ou do estudo de escatologia. São eventos futuros escatológicos. Então é importante nós mantermos aqui uma humildade bíblica para a gente não exagerar e para nós não afirmarmos algo além do texto. O povo que conhece o seu Deus e está aqui, né, nesse capítulo, na verdade, no meio de tanta guerra, aparece uma das frases ali no meio mais lindas desse capítulo, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. E eu acho isso muito bonito porque o foco ele vai mudar completamente, porque ali no meio de tantas guerras, impérios, esses reis arrogantes, no meio dessa perseguição, nós podemos ver que Deus ele continuava olhando e cuidando das pessoas fiéis. E isso fala com a gente hoje, porque o mundo ele continua no mesmo caos, as notícias mudam todos os dias, assim como os governos e as pessoas, mas o Senhor, ele continua procurando pessoas que permaneçam firmes, mesmo em tempos difíceis, que saibam se posicionar. E no final desse capítulo, os últimos versículos acabam entrando em partes que possuem, na verdade, diferentes interpretações entre estudiosos famosos cristãos. E alguns entendem que é uma continuação histórica e outros entendem que tem uma conexão com acontecimentos futuros ligados, então, ao fim dos tempos. E muitos fazem essas conexões com o livro que eu mencionei, que é o livro de Apocalipse. Mas o mais importante aqui é lembrarmos que Daniel 11 ele não foi escrito para gerar medo em nós, mas sim para mostrar que Deus ele já conhecia toda a história antes mesmo dela acontecer. O que eu aprendi desse capítulo é que reinos vêm e vão, os governos mudam, mas o Senhor, ele continua soberano acima da história inteira da humanidade. E se nós formos refletir, né, e trazer uma aplicação aqui desse capítulo, por mais difícil assim que ele seja de compreender, a gente pode simplesmente colocar o que parece fora do meu controle hoje. E eu quero que você saiba que aquilo que não está no seu controle, continua no controle de Deus, porque Deus ele continua acima de toda a história e da sua história também. Então talvez o mundo possa parecer muito confuso e às vezes até tentar nos amedrontar, às vezes. Mas esse capítulo nos lembra que nenhum acontecimento da Terra acontece fora da soberania de Deus, porque afinal de contas, antes da história acontecer na Terra, Deus já conhecia a Terra no céu.